Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus. Hoje, 18 de dezembro, segunda-feira da terceira semana do Advento. Hoje, o Evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, aproximando-se do dia de Natal, estamos iniciando a última semana em preparação para celebrarmos o grande dia, o dia do nascimento do Senhor. Agradecemos a Deus por essa caminhada, agradecemos a Deus por Ele permitir todas as manhãs ouvir o seu santo Evangelho, acolher esse Evangelho em nossos corações e tê-lo como direção para a nossa caminhada. Hoje, aproximando-se do Natal do Senhor, nos é contada a história de José e Maria, que serve como reflexão para compreendermos nossa história, nossa própria história nos desígnios de Deus. Porque nossa história inicia-se com essa iniciação de Deus com relação a Maria. Maria, que recebeu a visita do anjo para anunciá-la que ela seria a mãe do Salvador, para anunciar que ela receberia a missão de conceber o Salvador. E nessa história tem um personagem de bastante importância, que é José. José, que no primeiro momento ele acha muito difícil aceitar essa situação. Tanto é que ele deseja abandonar Maria em silêncio. Deseja abandonar Maria para que nada viesse a acontecer. Mas na verdade José queria abandonar Maria porque por medo que viesse a acontecer algo com ela. Mas Deus fala com José em sonho, falando que o menino que viria era algo que era concebido pela ação do Espírito Santo. E o menino que viria era alguém que viria para salvar a humanidade. E José, diante da explicação, ele resolve aceitar e amparar Maria. Da mesma forma, Deus nos chama para sermos
colaboradores em sua obra de salvação. E da mesma forma que fez com Maria e José, Ele nos dá sinais simples para que possamos entender seu propósito espiritual para cada um de nós. Ele nos mostra qual é a nossa missão. Ele nos dá a missão, mas nos orienta como conduzi-la. Ele nos dá a missão, mas nos ensina como caminhar nessa missão. Deus não age em nós sem nosso consentimento. É preciso que aceitemos esse chamado do Senhor. É preciso que nós damos sim, como Maria deu o seu sim. É preciso que nós também demos o nosso sim para caminharmos. Assim, queridos e amados irmãos, como o anjo apareceu a Maria e ela disse sim, hoje o anjo aparece a José e ele também diz sim. Mesmo que isso significa mudar seus planos pessoais e o curso de sua vida. José obedeceu e contribuiu com o Pai no seu projeto de salvação, ao acatar as ordens do anjo. Pensamos, o que significa isso para nós? O que temos a ver com essa história? Então, na verdade, é que devemos estar atentos a tudo o que acontece ao nosso redor. Pois mesmo nas coisas simples, o Senhor pode revelar os segredos que já existem em nosso coração, mas que ainda não conhecemos. Temos que ficar atento, temos que estar sempre com um olhar de percepção para entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós, queridos e amados irmãos, nesse momento de preparação, nesse momento de reflexão para vivermos uma nova história, que nós possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Porque, na verdade, Ele quer precisar de mim, Ele quer precisar de você, Ele quer precisar de cada um de nós para que o seu reino aconteça. Refletamos sobre isso, meus queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.